Uma mulher ciumenta faz um teste de fidelidade com seu marido e vai até as últimas consequências. E esse é o filme O Quarto Secreto e eu sou F, o Entrando na Furada. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando Belém fazendo um vídeo para seu marido Adrian, e ela diz que iria embora e diz para ele não a procurar, pois precisava pensar na vida. E ele fica com raiva, pois não entende. E depois ele sai na noite chuvosa para beber e chega em um restaurante e pede um pouco de uísque. E a garçonete fica com pena, mas a amiga diz para não chegar perto, pois quando o homem está chorando é porque fez merda. E na hora de ir embora, ele está muito bêbado e ela oferece ajuda, mas ele diz que não precisa. E do lado de fora ele arruma briga com um casal e leva um botadão e já deixa o melado escorrer. Mas vemos que ele é muito sortudo, pois a garçonete Fabiana pergunta o que aconteceu e diz que o ajudaria para que ele não fique assim. Ela o leva para sua casa, pois ele não sabia onde morava e estava muito bêbado para dirigir o próprio carro. E ele fica fingindo que estava regendo uma orquestra e quando acorda no dia seguinte, pergunta onde estava e vai embora sem dar explicações ou agradecer o que ela fez. E vemos que ele é um grande maestro, mas não estava tendo um bom dia. Adrian volta no bar para pedir desculpas e diz que não estava passando por um bom momento e pergunta se ela não quer sair, pois ele quer recompensar pelo que ela fez e ela diz que ele era estranho, mas como se trata de um filme, ela aceita. E ele a leva onde sua orquestra tocava e ela fica impressionada e pergunta se ele era casado ou namorava. E ele diz que não, e nesses filmes as pessoas ou devem acreditar muito nas pessoas ou só perguntam para tirar o peso da consciência. E os dois começam a se pegar. E agora é aquele momento que a brincadeira vai rolar legal. O problema é que Fabiana deve trabalhar na sauna, porque é toda seca. E meu irmão, ela vai ser envergada nervosamente. E no dia seguinte ela vai no banheiro e vê uma escova extra e usa sem perguntar, sendo que pode ser do cachorro. E ela começa a escutar alguns sons vindo da tubulação, mas acha que é bobeira. E depois começa a andar pela casa, pois o local era muito grande e ela encontra alguns desenhos, mas Adrian a chama para tomar café, e ela acha estranho. Adrian diz pra ela dormir na casa e em questão de um dia eles já estavam próximos, e a polícia bate na casa para perguntar sobre o desaparecimento da Belém e ele diz que não sabe de nada e um dos policiais reconhece Fabiana e diz que o nome dela é Fabiana Caicedo e agora está explicado porque ela já está quase morando na casa. E os policiais começam a fazer perguntas estranhas para saber se ele fez algo com Belém e ele diz que alugou a casa 2 meses e ela simplesmente sumiu. Fabiana pergunta o que estava acontecendo e ele diz que Belém o trocou por um moreno jambo e ele não conseguiu contato com ninguém. E Fabiana acha estranho, pois ele sempre é muito calmo e durante a noite ele está tocando piano e ela vai tomar banho e começa a sentir que a água do banho estava tendo ondulações como se estivessem batendo e ela fica assustada e do nada falta luz. E Adrian aparece e diz que como a casa é no meio do nada, sempre que chove falta luz e os dois já se preparam para dar uma brincada. O problema é que o cachorro fica no quarto olhando para o espelho. No dia seguinte, Fabiana está no trabalho quando aquele policial aparece e diz que ela nunca voltaria para ele, pois ele era um policial mequetrefe de salário mínimo, e diz para ela tomar cuidado, pois Adrian estava escondendo alguma coisa. No dia seguinte, estava sendo a apresentação da orquestra que Adrian regia, e foi um grande espetáculo, e ele apresenta a Tito, seu diretor, e vemos que ele fica olhando com maldade para uma mulher que tocava na orquestra. Em casa, a Fabiana está tomando banho quando a água começa a esquentar e ela se queima, e começa a escutar barulhos na tubulação e fica com medo de ser um fantasma. E depois ela fica pulando na cama igual criança e percebe que tinha algo no ralo do quarto, e encontra uma chave e ao invés de procurar uma porta, ela coloca no pescoço e acaba faltando luz na casa. E ela acha que tem alguém pela casa e acaba se assustando com o cachorro e cai de cabeça. Adrian diz que não tinha ninguém na casa e ela não precisava se preocupar, e ela diz que não queria ficar ali sozinha, pois sempre escutava sons estranhos, e mostra o barulho na pia do banheiro, mas ele acha que é algo normal, e depois recebe uma ligação da polícia, pois encontraram o corpo da Belém, e quando ele chega no local, ela estava toda queimada, pois foi na praia sem protetor solar, e ele diz que não era o corpo dela, e quando volta para casa, escuta a Fabiana pedindo desculpas para alguém, mas ela diz que estava pensando algo e não tinha nada de novo pela casa. E agora vamos para o passado para entender como tudo começou, pois vemos que Belém e Adrian eram um belo casal e eles moravam na Colômbia, mas vieram da Espanha e ele diz que recebeu uma proposta para voltar para a Espanha para reger uma grande orquestra. E diz que ficaria por 1 ano e pergunta se ela não queria ir com ele, e vemos que eles são um casal apaixonado e ela sempre
sempre ia em suas apresentações. O problema é que no fim de uma, ela vai o procurar e encontra ele conversando com uma mulher que fazia parte da orquestra, e ele diz que só estava se despedindo. Na semana seguinte, eles estão procurando uma casa, pois ficaria um tempo na cidade, e eles encontram aquela casa grande no meio do nada, e uma senhora diz que veio da Alemanha e construiu aquela casa ali, e sempre foi o seu sonho, e diz que poderia alugar a casa, mas eles teriam que cuidar do cachorro, e eles aceitam a proposta, e já começam da brincadeira da rola pra dentro e rola pra fora, e vemos que Belém trabalhava como moda e produzia sapatos de luxo, e um dia ela foi no trabalho para o visitar, e ele estava bebendo uísque com aquela funcionária, e ele tenta dizer que não aconteceu nada, mas o clima fica estranho. O problema é que nesse filme as pessoas têm o cérebro de peixe, pois ela está com raiva, mas quando chega em casa, já o perdoa, pois ele disse que não aconteceu nada, até porque ela chegou na hora. No dia seguinte, ele está se preparando para sair, e ela aproveita para mexer no celular dele, e ela diz que viu as mensagens que ele trocava com ela, e pergunta por que eles marcaram de sair, e ele diz que era normal se encontrar com o pessoal da orquestra. Sei. E ela diz que ele poderia ir, que acreditava, e no dia seguinte a dona da casa aparece para fazer uma visita, e ela diz que acha que estava sendo traída, e a velha diz que tinha um segredo para ela, pois seu marido participou da Segunda Guerra Mundial e construiu um quarto secreto na parede para caso venham atrás dele, depois de muitos anos. E lá dentro ele teria energia, água e o básico para sobreviver por alguns dias, e o local era todo selado, então não dava para escutar nada, e de lá ele poderia ver tudo o que acontecia no quarto e no banheiro. E é agora que a merda vai começar, pois ela quer fazer um teste para saber como ele vai reagir se ela for embora, e grava um vídeo dizendo que iria embora e para ele não a procurar, e pega algumas roupas e coloca na mala e entra no quarto. O problema é que ela esqueceu de pegar a chave e ela acabou caindo no ralo do quarto, e quando ele chega em casa, ele trouxe flores para pedir desculpas e vê o vídeo e começa a ficar nervoso, e ela fica feliz pois queria saber se ele se importava com a ida dela, e agora que ela chora, pois começa a procurar a chave e não encontra, e agora não tem como sair e não tinha sinal, e como era um bunker reforçado, não tinha o que fazer, e ela fica desesperada, pois vê que ele estava desesperado atrás dela, e ele vai na polícia para levar o vídeo, pois não sabe se aconteceu algo com ela. E Tito diz à polícia que Belém pegou os dois no flagra e ficou um clima meio suspeitos, e os policiais começam a olhar estranho para ele. Belém começa a vasculhar o quarto e percebe que o dono era um oficial nazista, e encontra algumas comidas vencidas e começa a cavar a parede, e quando ele chega em casa, ela percebe que batendo nos canos, a água do banheiro vibrava. E galera, que nojento juntar água da pia para usar a água. Quero ver se soltar um catarrão nervoso. E como a Adria não presta atenção na vibração da água, ela volta a cavar. O problema é que o gerador do quarto acaba queimando. E se não estava ruim, quer dizer que pode piorar, pois quando ela olha na porta, ele estava se pegando com Fabiana e ela fica desesperada, pois viu que fez besteira. E no quarto tem uma caixa de som que dá para escutar tudo no quarto, e no dia seguinte ela começa a observar o que Fabiana estava fazendo e vê que ela estava usando sua escova. E ela percebe que gritando no cano saía um som no banheiro, e depois ela começa a testar os encanamentos e vê que conseguia mexer na temperatura da água ali e fica brincando de queimar a Fabiana. Ela vê que Fabiana estava pulando na cama e acha que ela era uma criança, e vê que ela encontrou a chave, mas falta luz na hora e sua esperança foi embora. E nesses dias ela estava se alimentando com a comida vencida, e Belém não estava mais aguentando ficar ali, pois estava ficando maluca, e Fabiana percebe que tem algo de estranho e vai no banheiro para fazer um teste se tem um fantasma na casa, e enche a pia com água. Ela pergunta se tinha alguém ali e a água vibra, e pergunta se estava viva e vibra, e quando Belém acha que vai dar bom, ela pergunta se era o papai dela. E depois ela pergunta se era Belém e vibra, e pergunta se estava presa atrás da parede e vibra, e tá começando a esquentar. E ela pergunta se Adrien que aprendeu ali e não vibra, e ela vê que o cachorro estava latindo pro espelho e percebe que ela estava presa ali, e começa a procurar a entrada, e ela descobre onde colocar a chave. O problema é que o egoísmo cantou, pois se ela libertasse perderia o Adrien, e vai no banheiro e pede desculpas, e nesse momento que Adrien aparece perguntando com quem ela está
estava conversando. O cachorro começa a olhar com raiva pra ela, pois ele é o mais inteligente do filme, e ela troca o quarto de lugar para ele não suspeitar de nada, e depois vai perguntar se Belém estava bem, mas ela não estava respondendo, e ela fica preocupada, e Adrian pergunta por que mudou o quarto, e ela diz que a vista era mais bonita. E no dia seguinte o policial aparece e diz pra ela tomar cuidado com Adrian, e mostra algumas fotos que ele estava saindo com a mulher da orquestra, e enquanto que ele está ensaiando, ela percebe que não adianta nada, pois ele estava atraindo. Então ela entra no quarto secreto e vê que Belém estava desmaiada, mas era tudo um golpe, pois ela leva um golpe e Belém a tranca. E quando ela está andando pela casa, parecendo um zumbi, recebe uma ligação dizendo que a dona da casa deu uma falecida de leve e os tiros queriam vender. E Belém arruma suas coisas e vai embora e deixa uma foto no espelho como recordação. E o cachorro fica olhando pro espelho, traduzindo, Fabiana está ferrada por ser talarica. E esse foi o filme O Quarto Secreto, e é por isso que eu falo que é melhor namorar uma cadeira, porque se você brigar com ela, ela não vai te sentar a porrada. Então deixa o like, se inscreve, porque aqui você vê o que ninguém vê. E nem eu queria ver, porque saio angustiado. Agora vou nessa. Então obrigado a todos e fui!